Essa aqui é uma obra icônica e ela vem na série da coleção Vênus Marabá, né? Que são dois conceitos que eu trabalho na perspectiva de pesquisar as formas femininas que foram sendo apropriadas ao longo da própria história, desde o Neolítico até hoje, pelos artistas, né? Tanto artistas homens quanto artistas mulheres. E nesse espaço de tempo, a gente percebeu na história as diversas interpretações, os modos como foram sendo trabalhados as Vênus. E hoje, pensando a realidade aonde eu estou, que eu moro na cidade de Marabá, que é uma cidade que foi concebida a partir de um colonizador da região amazônica, né? Eu estou na cidade de Marabá, no sudeste paraense, e nesse sudeste paraense, muitos nordestinos, muitos goianos, gaúchos e outros baianos e outras pessoas de outros estados com outras culturas, elas migraram para essa região a partir do início do século XX, né? que é o início da cidade de Marabá. E nesse período tinha uma atividade econômica que era muito explorada. Duas, né? Uma era atrás de terras para se criar gado e outra a borracha, que era muito explorado nessa região. E com isso veio um colonizador e ele se instalou no encontro dos rios Itacaiunas com o rio Tocantins. E naquela bifurcação desses dois rios, ele criou uma vila, e essa vila ele deu o nome de Marabá. E essa designação desse nome faz referência ao poema de Gonçalves Dias, né? E que Gonçalves Dias fez esse poema em 1800, sei lá, 880 e pouco, ou antes de 82, foi por aí. E o Gonçalves Dias é um autor literário romântico, e ele fez esse poema em homenagem aos índios, aos indígenas, né? E as descendências desses indígenas. E uma dessas descendências desses indígenas é Marabá, né? E Marabá se refere ao mestiço. E o mestiço, naquela concepção de Gonçalves Dias, e um pouco menos hoje, mas muito mais naquele período, era uma pessoa assim, alheia à sociedade. Então era uma pessoa assim, que o mestiço é uma pessoa híbrida, né? É uma mistura de duas raças, como a própria definição diz, de um estrangeiro com um índio, né? Por isso é Marabá. Então Marabá é a concepção de indígena e preconceituosa também, né? Porque por essa pessoa ter essa mistura híbrida, né? Dessa formação, ela acaba sendo uma pessoa assim
de menos valor na sociedade, menos valor cultural, menos valor intelectual, menos valor de uma classe, porque não tem classe, né? É muito menos que um ribeirinho, porque o caboclo ribeirinho já tem uma designação de ser ribeirinho, mas o Marabá é uma pessoa assim, que não tem classe. E para alguns índios, a ideia de Marabá, né, para alguns grupos indígenas, é uma criança que nasceu e assim com um problema físico, com um problema mental, com algum problema de saúde, e que ela não serve para sobreviver naquele grupo, porque é muito difícil sobreviver numa floresta onde todos os recursos de sobrevivência para aqueles grupos eles são da natureza, e tal como um animalzinho, ela é jogada fora. Então essa é uma outra ideia, né, do mestiço, né, desse mestiço. Mas Marabá também é uma rejeição, uma pessoa que foi rejeitada pela sua comunidade conforme a premissa indígena. E o Rodolfo Amoedo, que é um pintor brasileiro que ganhou um prêmio da Academia Real de Belas Artes, né, que é a Academia Brasileira de Belas Artes, ele foi para Paris para estudar, passar um tempo estudando, juntamente fazendo as relações de contatos com outros artistas, com a Escola de Belas Artes de Paris. E ele lá teve um contato com esse poema do Gonçalves Dias, e que nesse poema ele vai falar de Marabá, né? Ele faz uma referência a Marabá. Mas vou continuar falando aqui do Rodolfo Amoedo, que em 1882 ele pinta Marabá. Ele faz a pintura de uma mestiça que, inclinada, apoiada numa pedra e debaixo de uma árvore, nua, e toma como referência o poema do Gonçalves Dias para pintar essa figura, essa imagem de Marabá. Por quê? Porque ele está numa sintonia de uma reflexão sobre os povos brasileiros, né? O Rodolfo Amoedo, ele tem uma obra que é bem mais famosa que Marabá, que é O Último Tamoio. E esse Último Tamoio, ele fez em designação e protesto a matança de índios naquele período, né? E o tamoio, ele faz um tamoio, um índio deitado e sendo acolhido por outra pessoa numa praia, né? Então essas ideias de se contrapor ao colonialismo português do período, até mediante a própria campanha de Dom Pedro II de separar Brasil de Portugal. Então, Gonçalves Dias escreveu assim: eu vivo sozinha, ele falando do poema Marabá. Ninguém me procura. Acaso feitura, não sou de Tupã? Se alguém dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá? Meus olhos são garços,
são cor de safira. Tu tem luz de estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se dos guerreiros não foge a meus passos, tu tens olhos, são garços. Teus olhos são garços. Responde, anojado, mas és Marabá? Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fugentes, bem pretos, retintos, na cor da Najá. É alvo meu rosto de alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves são brancas, as conchas são mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. E daí vai o poema falando e mostrando essa relação mestiça com as cores da natureza, com as coisas que se misturam na natureza, e que elas, ao se misturarem na própria natureza, ela tem uma certa importância, um certo grau de significação da sua existência, né? Então o Rodolfo Almoedo começa a pensar nessa história de Marabá, né? E a minha amiga Eliane Machado, poetisa, ela escreveu um poema que é denominada Marabela Preciosa, né? Então, Marabela é uma resposta histórica para se contrapor a um jargão que até algum tempo aqui na região, na cidade, ela se dizia a respeito, se falava publicamente. A gente via até adesivos em alguns carros, principalmente os carros de fazendeiros, que era Marabala. Marabala se referia porque aqui nessa região haviam muitos pistoleiros e eles eram contratados por valores irrisórios, simplesmente para matar as pessoas, né? Até por R$50, R$100 se contratava pistoleiro para poder eliminar alguém. Então, e nos carros tinham adesivos, Marabala, e dois cavalos com pessoas montadas e atirando, né? Então tinha isso na cidade, esse estigma. E essa minha amiga, a Eliane Machado, ela escreve Marabela para se contrapor a essa ideia de Marabala, né? Eu vou ler um pedaço também desse poema, né? Marabela Preciosa. Marabá, uma terra quase ilha, Mesopotâmia tropical, nos meios dos rios, uma trilha feita de sangue, suor, lágrimas, mel e sal. Babilônia, onde reinaram os reis da terra, na boca o progresso e o bem geral, né? Ela se refere à questão da Babilônia, porque aqui é um local onde vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? E muitas vezes a maioria dessas pessoas que vieram para essa região vem na ganância de ganhar dinheiro, explorar a região, e depois que explorou, vão embora. E ela continua: nas mãos a lei do mais forte e do machado, que um dia dominou o Castanhal, uma terra prometida à multidão de homens e mulheres
conquistadores, corações em desespero e ousadia, busca de um Eldorado e de amores. Terra, mulher, mãe, esposa, amante, filha, herdeira da cruz e de Tupã, Índia de Arraçóia e Barbarella, Vitória Régia e Estrela da Manhã, filha do temor e do tremor, criança mestiça, renegada, profecia do oráculo sem fala, onde o demiurgo louco enxergou uma deusa pagã vingativa que chamou Marabala. E eu te pergunto, bela e louca Marabala, quem te ouve, quem te cala? Doce e frágil Marabala, quem te fere, quem te abala? Triste e só Marabala, quem te ama, quem te embala? Será Marabala? Marabela? Quem te sonha, quem te vela? Eu te batizo, és Marabá, Marabela. Ai, que lindo, eu fiquei emocionado com essa poesia, né? Então, a poetisa Eliane Machado, ela faz esse poema em resposta cultural, histórica, sobre a Marabala, né? Que é a Marabela. E aí a gente tem essa história de Rodolfo Amoedo, que pinta Marabá, inspirado ou como referência ao poema de Gonçalves Dias, que foi a referência do iniciador da vila Marabá, que posteriormente se tornou a cidade Marabá, e nessa cidade que eu estou vivendo hoje. E a minha amiga poeta, a Eliane Machado, ela me pediu para fazer Marabela, né? E eu estou pintando Marabela, né? E essa Marabela, ela tem essas referências, né? Eu vou buscar essas referências históricas, e ao mesmo tempo ela faz parte da pesquisa Vênus Marabá, por essa designação, por essas reflexões que eu tenho feito há mais ou menos um ano, né? Eu acho que é mais ou menos um ano que eu tenho trabalhado esse tema, e já desenvolvi. Essa aqui é a 10ª tela que eu estou pintando, e já desenvolvi outras telas, que tem telas que estão em São Paulo em exposição, e outras que continuam aqui no meu ateliê, e a ideia é montar uma exposição para falar de tudo isso que eu estou dizendo nesse momento, né? E esse é o meu desafio, de terminar essa Marabela. Essa aqui é a Marabela, né? Com a designação, tem referências aqui icônicas, né? Da relação do poema que está em Gonçalves Dias, da relação da poética visual de Rodolfo Amoedo e da poética, da poesia de Eliane Machado, né? Então aqui eu tenho vários signos, né? Inclusive aqui tem um tucunaré que eu vou pintar, talvez hoje não, né? Mas já tenho aqui as referências icônicas da própria região, a Vitória Régia com a sua flor, né? E alguns elementos gráficos que aparecem designando a própria região, né? A pedra onde a Marabá está ancorada não é uma pedra, é um totem, né? Que se refere à cultura amazônica, à cultura regional, né? E assim todo o quadro ele vai se compondo de signo, e que eu chamo isso aqui
desses elementos simbólicos quando eles se encontram esqueci o nome agora, especificamente. Mas eu vou lembrar e vou dizer, né? Dessa relação de vários signos que eles vão se encontrando para que eles vão expressar não a realidade imediata do que eles representam no mundo real, mas eles representam no mundo, aqui nesse mundo intelectual, que quando eles associados, eles nos dão essas referências em relação a essa imagem.